Nós estamos na série sobre o Sermão da Montanha. Eu vou ler para você Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Depois eu vou voltar para a gente ler outros textos juntos, tá bom? Mateus 5, 31 e 32, Sermão da Montanha, palavras de Jesus, diz assim: Foi dito também, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Esse texto que Jesus traz aqui, ele é muito complexo, ele é muito polêmico. Ele não é polêmico só nos dias de hoje, ele sempre foi polêmico. A gente vai ver que desde lá atrás, lá no Antigo Testamento, o tema divórcio já era um tema muito delicado e muito polêmico. É por isso que o tema do sermão é divórcio, tristeza, graça e esperança em Jesus. E eu queria ler com vocês 4 passagens que elas juntas normatizam o conceito de divórcio na Escritura Sagrada. Existem outros textos que falam acerca de, mas essas 4 passagens elas são as normas reguladoras do divórcio. E eu vou ler com cada um de vocês as 4. Se vocês quiserem abrir aí, podem ficar à vontade. A primeira se encontra em Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4, que diz assim: Se um homem se casar com uma mulher, e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que reprova, ele escreverá à mulher uma certidão de divórcio. Entregará a ela essa certidão e a mandará embora. Se, depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o segundo marido não gostar mais dela, este escreverá uma certidão de divórcio, a entregará a ela e a mandará embora. Se o segundo marido morrer, o primeiro, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. O segundo texto que eu vou ler, ou melhor, eu vou reler, é Mateus 5, 31 e 32, que nós lemos agora, que diz o seguinte: Foi dito também, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Terceiro texto que eu vou ler se encontra em Mateus capítulo 19, versos 1 a 12. Mateus 19, versos 1 a 12, que diz: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão, o homem deixará... Espera, gente, eu pulei alguma coisa aqui. Pulei. Vamos lá, verso 5. E disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Eles perguntaram: Então, por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus.
Quem poderá aceitar isso, aceite. E o último texto que eu vou ler se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 15. 1 Coríntios 7, 10 a 15, Paulo diz o seguinte: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Antes de eu começar a expor o texto, para baixar a guarda da gente, é importante pontuar algumas coisas, né? A intenção da gente falar sobre esse texto não é ferir quem passou pelo triste processo do divórcio, seja culpado ou inocente. A intenção também não é dar armas para atacar, ferir, fazer qualquer coisa contra o outro. A intenção também não é incentivar o divórcio, mas a minha intenção é trazer esperança para o seu coração, porque Cristo é a esperança acima de todas as dores que nós vivemos. Bem, antes de falar sobre o divórcio em si, é importante clarear a gente sobre qual é o conceito bíblico de casamento. Coisa rápida. Uma coisa interessante é que a primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Deus cria o casamento antes, inclusive, de criar o povo dele, antes de criar a igreja. Então, a primeira instituição que surge criada por Deus na história é o casamento. E alguns cientistas, estudiosos do comportamento, vão dizer que o casamento ele é tão importante que ele é a base principal para o comportamento do ser humano em sociedade. Então, quem um ser humano é na rua, no trabalho, na vizinhança, é a consequência do seu ambiente familiar. O casamento forma cidadãos para viverem em sociedade. Isso não é só um ponto bíblico. Cientistas não cristãos que estudam comportamento, eles falam sobre a importância disso. Inclusive, eles falam sobre a importância de voltar-se na sociedade, falar sobre o impacto que o casamento e as famílias têm nos ambientes sociais. Então, diante disso, na Bíblia não existe casamento aberto, não existe casamento com um monte de cônjuges ao mesmo tempo, e não existe esse casamento que está na moda agora, que cada um mora na sua casa. Eu casei com ele, mas ele está lá, eu estou aqui, cada um tem as suas dívidas. Não, isso não é um conceito bíblico de casamento. Também é importante a gente pontuar algumas coisas acerca do divórcio. A Escritura fala que Deus odeia o divórcio. O divórcio. Deus não odeia a pessoa, Deus odeia o divórcio. Isso significa que Deus odeia quem se divorcia? Não. Ou não necessariamente. Deus odeia os aspectos que levam ao divórcio. O engano, a mentira, a traição, a chantagem, a manipulação, a violência. Deus odeia as consequências do abandono, as marcas que vão ficar nas famílias quebradas. É isso que Deus odeia por causa do divórcio. Deus odeia o divórcio que é feito de forma indevida, mas Deus tolera e mostra misericórdia para as vítimas do divórcio, e por mais que a gente não queira ouvir isso, para os vilões que ocasionaram o divórcio. Deus, ele não odeia o divórcio quando feito segundo a norma das Escrituras. Deus não odeia o divórcio quando o divórcio é o interrompimento de uma violência, de uma humilhação,
de um abuso e de um engano. Deus não odeia isso. Do mesmo modo, Deus tem misericórdia de todas, absolutamente todas as partes envolvidas. Mas entrando no texto aqui, onde que o divórcio começa? Ninguém sabe. O divórcio é tão antigo que há milênios atrás ele já existia. Não é à toa que nós vemos lá atrás, no Pentateuco, com Moisés, o assunto divórcio. Mas vale a pena pontuar, queridos, que o divórcio não é uma criação bíblica. O divórcio não é uma criação divina. E os fariseus, quando conversam com Jesus, eles tentam passar como se isso fosse, e não é. Os fariseus, conversando com Jesus em Mateus 19, eles perguntam se os maridos podiam abandonar as suas mulheres por qualquer motivo que os indignasse. E Jesus fala para eles: vocês se esqueceram do que está escrito. Só que Jesus não faz alusão a Deuteronômio 24. Jesus está fazendo alusão a Gênesis 2, quando ele cria homem e mulher para casarem-se, tornarem-se um só e viverem juntos para sempre. Mas eles olham para Jesus e falam: mas quando Moisés manda que o seu marido dê carta de divórcio para sua mulher. Olha como eles foram sucintos para Jesus. Quando Moisés manda. E aí Jesus, mais afiado que faca tramontina, fala: não, você está enganado. Deus instituiu o divórcio. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Ele não fala que Moisés ordenou o divórcio. Ele não fala que Moisés criou o divórcio. Ele fala que Moisés permitiu. Não foi uma criação. Moisés não mandou nada. E aí, indo lá para o texto de Deuteronômio 24, qual era o contexto daquela época? O que acontecia? Em todas aquelas sociedades em volta, o divórcio ele era muito simples. E em alguns países, que são heranças históricas diretas dos países dessa região, continuam do mesmo modo. Como é que o divórcio acontece? Você manda uma mensagem para o seu cônjuge, seja ao vivo, seja filmado, seja por carta, repetindo 3 vezes. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Divórcio feito. Mas, como os homens à época lá atrás, e também à época de Jesus, e como muitos dos dias de hoje, não queriam simplesmente se divorciar, mas queriam botar a culpa no outro, o que eles faziam? Qualquer coisa que eles encontrassem, eles achassem que eles não gostassem das suas mulheres, eles simplesmente abandonavam elas. Então, o que acontecia lá atrás do Antigo Testamento e o que acontecia aqui na época de Jesus? Os homens simplesmente falavam: eu acho que você é odiosa, repugnante, e eu vou embora. E essa mulher agora ficava presa para ele a vida inteira. Por quê? Porque ela continuava casada, institucionalmente falando. E ele ia seguir a vida dele. E aí Moisés faz o seguinte: olha só, você quer divorciar da sua mulher? Você vai ter que escrever uma carta e você vai ter que colocar os motivos para isso. Meus irmãos, lembra do seguinte: todas as vezes que lá no Antigo Testamento coloca-se uma regra para alguma coisa, aquilo é uma regra jurídica. Todas as vezes, sem exceção. Então, quando Moisés está dizendo para aquelas mulheres, para aqueles homens, que eles tinham que escrever uma carta, Moisés está instituindo um tribunal. Moisés está dizendo o seguinte: quer divorciar da sua mulher? Pega um papel, escreve o motivo, nós vamos chamar tribunal, nós vamos guardar o papel, vai ter testemunhas, e a partir de então você pode ir embora. E por que tudo isso? Porque o coração do homem é duro. E há uma má interpretação gigantesca em cima disso. Há uma interpretação no Brasil muito cruel em cima disso. Qual é a interpretação? Não, o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem. O que o povo fala? O divórcio existe porque a pessoa que foi enganada não quer perdoar. Então, porque ela tem um coração duro e não quer perdoar, Deus permitiu o divórcio. Não. A dureza do coração não é de quem foi enganado, é de quem enganou.
Jesus está dizendo o seguinte: porque vocês decidiram enganar as suas mulheres, desprezar as suas mulheres, abandonar as suas mulheres, por causa do coração duro de vocês, é que Deus permitiu isso. Então, Moisés vem e ele institucionaliza, ele normatiza o divórcio. Então, havia um documento escrito. A partir que você tem um documento escrito, você tem uma prova. Não é verdade? Então, se acontecesse daquele homem pegar um papel e ele escrever alguma coisa que fosse mentira a respeito da sua esposa, o que a sua esposa e as testemunhas tinham na mão? Uma prova. E aquele homem podia ser colocado na justiça diante do tribunal. Então, ele ia pensar 2 vezes no que ele ia escrever. Outra coisa, a partir do momento que aquele homem entregasse um documento para aquela mulher estava livre para viver a vida. Não é à toa que Deuteronômio 24 fala que, tendo entregado a carta, a mulher pode ir embora e casar-se com outro marido. Não era antigamente como eles faziam, que abandonava, ela ficava casada no papel, agora ela não podia nunca mais tocar a vida dela e ela ficava reclusa no canto. Não, já que você quer ir embora, dá ela a possibilidade de recomeçar a vida dela também. E outra, todo esse processo tomava tempo, e isso fazia com que a pessoa pensasse 2 vezes antes de fazer o divórcio. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui fazer um treinamento na empresa, e o treinamento foi sobre inteligência emocional. E aí quem trabalha fora sabe que de vez em quando dá vontade de escrever aquele e-mail mal criado e sair mandando para todo mundo, não é verdade? Quem nunca teve essa vontade e que atire a primeira pedra? E aí a treinadora estava falando lá o seguinte: você quer escrever um e-mail? Escreve. Pega lá, escreve, insulta, bota palavrão. Né? Quem não é crente, tá, queridos? Quem é, evite, por favor. Só que na hora de enviar, você guarda no rascunho. Não envia, não. 2 dias depois, você lê aquele e-mail. Você vai ver a vergonha que você vai ficar. Do barraco que você arrumar. Por uma coisa tão pequena. Por que eu estou dizendo isso? Um dos motivos de Moisés trazer uma instituição para algo que estava acontecendo sem regra é: eu vou deixar esse processo lento para esse cara dar uma amansada no coração dele conforme os dias vão passando e ele vai desistir. Então a intenção de Moisés era proteger as partes e não incentivar, mas com essas regras no caminho, fazer a pessoa pensar 2 vezes. Ponto. Mas não é uma instituição divina. Na verdade, é um desestímulo e é uma forma também de proteger as mulheres daquela época que eram abandonadas e largadas à míngua. E aí, interessante que eles eram muito legalistas, né? Eles usam uma expressão que é a seguinte: se o marido encontrar nela algo que o reprova, que a reprova. Esse termo reprova é um termo que no Antigo Testamento tinha relação com imundícia. Então era sangue de animais, fezes, pessoas com doenças contagiosas, coisas pelas quais precisava se passar por um ritual de purificação. Então eles usavam esse termo de propósito. Não, mas a minha mulher fez algo que é impuro diante de Israel. Olha como é que o homem é miserável, como a gente gosta de inventar desculpa quando a gente quer maltratar alguém. Isso mostra realmente o quanto Jesus estava certo no falar da dureza do coração do homem. Quanto os nossos corações são perversos, o quanto os nossos corações são duros. E é por isso que Jesus, em Mateus 19, ele faz alusão a Gênesis 2. O princípio básico do casamento é que homem e mulher saiam de casa, tornem-se um e vivam unidos para sempre. Jesus está dizendo o seguinte para aqueles homens: no lugar de vocês procurarem motivos, inventarem motivo para abandonar as esposas de vocês, lutem por elas, lutem pelos seus casamentos, dediquem-se à sua família, esforcem-se para manter o seu lar saudável. É isso que Jesus está dizendo para eles. Mas o coração deles era tão duro que eles: não, mas e Moisés? E aí, Jesus fala para eles que o divórcio é uma consequência do coração duro daqueles que querem abandonar suas famílias.
E agora nós vamos lá para 1 Coríntios, quando Paulo fala aos irmãos de Corinto. É interessante que Paulo fala sobre duas narrativas. Ele fala, essa parte é o Senhor quem diz, mulheres, não abandonem seus maridos. Maridos, não abandonem as suas mulheres. Ele está falando do abandono aqui de forma indevida, só abandonar. Caso vocês abandonem, vocês não podem se casar de novo, que não esforçarem-se para reatar o casamento. Mas agora não o Senhor diz, mas eu. Por que Paulo fala isso? Quando Jesus está conversando tanto em Mateus 5 quanto em Mateus 19, Jesus está conversando com os judeus. Ele está falando de um problema que existia no meio dos judeus. E também serve para os nossos dias. Mas Paulo agora está falando também com uma cultura greco-romana, com pessoas que não foram nascidos na aliança. E o que estava acontecendo naquela época? Pessoas estavam se convertendo, já casadas, e entravam no dilema. Bem, eu me converti, o meu cônjuge não é convertido, eu vou abandonar. E aí o povo começou a entrar nesse excesso. Quem nunca conheceu um novo convertido que é mais afiado que linha com cerol? Não é verdade? O cara se converte, ele sai cortando todo mundo. É isso que aconteceu na época. Me converti, agora vou desfazer todos os meus laços e vou abandonar o meu cônjuge. Aí Paulo fala, não. Paulo está dizendo o seguinte, se o seu cônjuge quiser continuar casado com você, não tem motivo nenhum para você abandonar ele. Pelo contrário, a partir de agora, por causa da aliança que você tem com Deus, ele vai ser abençoado por causa disso. Os seus filhos serão abençoados por causa disso. A sua casa será abençoada por causa disso. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, fala a mesma coisa. Para as mulheres continuarem nas suas casas, porque elas ganhariam os seus maridos por causa do santo procedimento. Então, nós vemos aqui a Escritura está dizendo o seguinte, não. Mas Paulo ele vai além. Mas caso o seu cônjuge queira abandonar porque você se converteu, você vai tentar rever o seu casamento, mas se você não conseguir, deixa ele seguir a vida dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é muito interessante de dizer nos dias de hoje, por dois motivos. Primeiro, que de fato existem pessoas que se convertem, que vêm de casamentos que não são cristãos, e ficam num dilema. E agora? Abandono meu cônjuge, abandono meu casamento, deixo para lá ou não? Não. O que Paulo desestimula é você sendo solteiro, casar-se com alguém que não é da fé. É isso que Paulo desestimula. Mas há outra coisa interessante a se pontuar aqui. Existem pessoas que se convertem, no nosso país, infelizmente, geralmente o quadro maior é o quadro de mulheres, e que elas descobrem que depois da conversão dentro das suas casas, os seus maridos eram homens perversos, homens maus, que maltratavam a sua casa. E Paulo está dizendo que esses homens eles têm que um abraço. Olha que interessante, queridos. Isso não é lacração. Isso é a Escritura falando. Paulo, Jesus e Moisés não estimulam em momento algum ficar em relacionamentos de abuso, de humilhação, de maus tratos, de vergonha. Pelo contrário, a Escritura chama isso de idolatria. Então nós vimos aqui, nos textos de Deuteronômio, de Mateus e de Coríntios, qual o conceito de casamento que a Escritura traz para a gente e qual o conceito de divórcio. Mas aí vem a grande pergunta. Mas e no caso dessas pessoas se separarem? Elas podem se casar de novo? E existem 3 pontos aqui que a Bíblia traz para a gente. 1. Caso você tenha se divorciado de forma indevida, a Escritura fala que antes você deve tentar consertar o que foi o seu casamento. A Escritura fala isso principalmente para a parte que abandonou.
Quem abandonou o seu cônjuge de forma indevida, antes de seguir a vida, tem que tentar retomar o seu casamento. Paulo também fala que antes do divórcio, todas as tentativas de conserto do casamento devem acontecer. Mas Paulo também fala que se você foi a parte abandonada, justa ou injustamente, você tem toda a licença para seguir sua vida de novo. Mas a gente sabe que às vezes isso não acontece, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. O que permite o divórcio? A gente fala de divórcio permissivo, divórcio que não é permissivo. O que permite o divórcio? O que te dá o direito de falar, bater na mesa e eu vou embora? A Escritura fala que o divórcio é permitido por pecado sexual. Ou, as versões mais antigas, fornicação. É um termo muito específico, mas ao mesmo tempo muito abrangente. Lá no grego ele é chamado de porneia, que ele fala sobre todo tipo de pecado ou escândalo sexual. Nós temos uma falsa compreensão e uma falsa interpretação de que a Bíblia fala que só o adultério permite o divórcio. Não. O adultério é uma das manifestações do pecado sexual. É uma das. A Escritura aponta incesto, homossexualidade, adultério. Quando nós falamos sobre os 10 mandamentos aqui na igreja, nós percebemos que o pecado de quebrar os mandamentos não estava simplesmente na quebra pública daquele pecado, mas no quê? Na alimentação daquele pecado antes no coração. O pecado sexual é a mesma coisa. Então o seu cônjuge ele pode até não ter tido uma relação com outrem, mas ele pode ser alguém viciado em pornografia, viciado em sala de bate-papo, viciado em seguir novinhas e novinhos no Instagram e curtir foto de todo mundo igual um desvairado. Tudo isso é pecado sexual. E é o pecado sexual quem permite o divórcio. Vale a pena, meus irmãos, falar mais uma coisa aqui. A Bíblia não manda você se divorciar. Essa também é uma outra falsa interpretação. Não, se o seu cônjuge cometeu um pecado sexual, você tem que ir embora. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você tem duas opções. Você pode perdoar e lutar pelo seu casamento, pode. A Bíblia te dá base para isso. Mas você também pode ir embora, com as mãos limpas, porque não foi você o culpado. É importante a gente pontuar isso, porque às vezes a cultura escraviza a gente. Porque tem gente que fala, agora você é obrigado a ir embora e a pessoa não quer ir. Mas às vezes também tem gente que fala, você é obrigado a perdoar. Não, a Bíblia fala que perdoar está diferente de continuar o casamento. São duas coisas distintas. Eu posso perdoar alguém, nós tivemos uma série gigante aqui com 13 sermões sobre perdão. É uma linha tênue que eu vou falar agora? Mas eu posso muito bem perdoar alguém e aquela pessoa não manter mais a mesma proximidade comigo. Mas o meu coração está livre, livre de raiva, livre de rancor, livre da sensação de vingança, livre da vontade de difamar o outro. Eu nunca mais vou trazer aquilo à tona, nunca mais vou jogar aquilo na cara do outro. São coisas distintas. E sabê-las muitas vezes liberta o nosso coração. Mas naquela época não, naquela época eles se apegavam a um termo lá que Moisés usou. Se você encontrar uma coisa impura na sua mulher. Mas Moisés estava usando um termo que eles usavam. E hoje nós também vivemos assim. Quantos divórcios nós não ouvimos que aconteceram porque o outro se tornou imaturo? Incompatibilidade de gênios. Até hoje eu não sei o que significa isso. Nós queremos caminhos diferentes. Nós estamos em situações financeiras distintas. Ela não é uma boa dona de casa como a minha mãe era. Ela não dá a comida na minha mão. Ele não é tão atencioso quanto o meu pai. São motivos bíblicos? Não. Estou dizendo que são fáceis de resolver, irmão? Não.
todos eles, se reais, são dificílimos de resolver. E na experiência pastoral, às vezes, são mais difíceis de resolver do que um caso de divórcio. Mas a Bíblia só aprova o divórcio diante do pecado sexual. E a Bíblia permite casar de novo? Sim. Sim. Aonde está escrito? Em lugar nenhum. Vamos orar, vamos embora para as nossas casas. A Bíblia, ela é bem interessante no seguinte. Paulo estimula que viúvos e jovens casem-se. Paulo traz dois estímulos. Paulo fala que se os jovens conseguirem ficar sem se casar, e que se os viúvos conseguirem ficar sem se casar, para dedicarem-se de tempo integral à missão, ao reino de Deus, amém, Deus te abençoe. Mas se você não conseguir, Paulo estimula que se casem. Paulo, inclusive, fala aos viúvos que sua viuvez estiver entristecendo o seu coração, trazendo pesar para a sua vida, case-se, seja feliz. No mais, a única coisa que a Escritura fala é uma proibição. Qual? A Bíblia proíbe o novo casamento quando a parte, vamos chamar de parte culpada, tá? Para ficar só mais pedagógico para a gente. Quando a parte culpada, separando-se do seu cônjuge de forma indevida, quer se casar de novo. A Bíblia condena. Não, pecado. Ou seja, quando a Bíblia está condenando esse tipo de novo casamento, ele está liberando os outros. Essa é uma característica de algumas leis da época. Então, não há nenhuma proibição para o novo casamento. Pastor, mas como que a pessoa vai se divorciar e nunca mais vai casar de novo? Alguns teólogos, eles vão dizer uma coisa bem interessante. Moisés, Jesus e Paulo falam o seguinte: se você abandona o seu cônjuge de forma indevida, os seus esforços têm que ser para reatar esse casamento. E se essa pessoa não quiser reatar? E se essa pessoa que você abandonou casou de novo? E agora, o que você faz? A Bíblia permite, a partir de então, que arrependendo-se, essa pessoa case-se de novo. Mas qual é o conceito de arrependimento bíblico? Isso é consenso entre os grandes teólogos que escreveram acerca de casamento. Qual o sentido de arrependimento? O cônjuge traiu o outro cônjuge, abandonou o cônjuge, foi embora e agora ele não consegue mais reaver o seu casamento. O que esses grandes teólogos vão dizer? Vão dizer o seguinte, que uma característica primária de arrependimento genuíno é pagar o dano que criou. Ah, no passado eu falhei, traí o meu cônjuge, fui embora, agora o casamento não tem como ser reatado. O que eu faço antes de eu poder casar de novo? Volta lá atrás, assume o seu erro, pede perdão publicamente por eles e todos os prejuízos que você fez, que você trouxe, você tem que ressarcir um por um. Financeiro, emocional, psicológico, público. Esse é o conceito de arrependimento bíblico. A partir de então, mesmo sendo pecado, há a possibilidade de você seguir em frente. Vamos seguir. Com isso, queridos, eu quero que vocês entendam que eu não estou banalizando o divórcio. Então se for assim, vamos todo mundo largar todo mundo, o primeiro desafio que surgir e seguir vida de novo, né? Não, não é isso que a Escritura está dizendo. Eu disse lá atrás, Deus odeia o divórcio injusto. Deus odeia as consequências do divórcio injusto. Deus, ele permite o divórcio justo, mas do mesmo modo, ele detesta as consequências geradas por ele. Tristeza, engano, mentira. Mas é interessante que na cultura em que a gente vive, parece que o divórcio é um pecado maior do que todos os outros, não é verdade? Existem igrejas
que é norma. Divorciados não podem fazer mais nada. Sentado no canto, não podem trabalhar, não podem ter cargo, não podem orar. Está lá. Café com leite. Quem lembra dessa expressão? Tem mais de 30 anos, pelo menos. Está lá no canto. É uma figura representativa só. Porque o pecado do divórcio é um pecado muito grave. Tem isso na Escritura? Não. Não tem. Isso não existe na Bíblia. Pelo contrário, existem algumas listas na Escritura de pecados ditos odiosos. Pecados a qual Deus detesta. Mas esses Deus odeia. O divórcio está em algum deles? Não. Em nenhum deles. E mesmo esses pecados, que são considerados odiosos, estão nessa lista, eles são perdoados? Todos. Todos são perdoáveis. Na Escritura, palavras de Jesus, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em que contexto ela acontece? Jesus expulsa alguns demônios e os homens dizem, esse homem expulsa demônios por Beelzebul. Esses homens que estão dizendo o seguinte, esse homem, Jesus, é um servo do diabo e ele expulsa demônios em nome do diabo porque eles são parceiros. E Jesus fala, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir ao diabo uma obra do Senhor. O único. Não estou dizendo isso que... Eu não estou querendo dizer que a graça de Deus nos permita viver em pecado. Mas a graça de Deus nos perdoa e nos dá uma segunda chance. É só nós olharmos para uma história conhecida da gente. Davi tinha que estar na guerra. Era uma obrigação do rei. Ele estava na varanda de casa, olha para Batseba, uma mulher casada. Ele trai a sua esposa com Batseba, Batseba trai o seu marido com Davi. Ela engravida. Davi trama a morte de Urias. Urias é assassinado. Deus chama a atenção de Davi. A semente daquela relação morre. Natan aponta o dedo na cara dele. Mas o que Deus permite que aconteça depois? Quem se casa com Batseba? Depois do arrependimento? Davi. E na linhagem dos antepassados do Messias, Jesus, quem está? Davi e mais quem? Batseba. Graça. Misericórdia. É exatamente por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É exatamente por causa disso. Então eu tenho algumas sentenças finais para você. Você foi traído pelo seu cônjuge, quer perdoar o seu cônjuge, quer tentar, Deus te dará força para isso. Pode ir. Você foi traído pelo seu cônjuge, enganado, ele foi embora, Deus refará o seu coração e a sua vida emocional. Deus cura a sua alma. Você foi abandonado injustamente, Deus te será por socorro e te dará uma família feliz. Pode ter certeza disso. Você abandonou o seu cônjuge de forma indevida e não tem como voltar atrás. Deus refaz todo o coração verdadeiramente arrependido. Seu casamento está ruim a ponto de explodir. Deus é a esperança para a sua família, para o seu coração e para a sua casa. Mas antes de nós olharmos e pensarmos no divórcio, em desfazermos a nossa responsabilidade dentro de casa, nós temos que pensar no principal divórcio que assola o coração do homem. A relação que ele quebra com o próprio Deus. No Antigo Testamento, tal qual no Novo, Deus ele apresenta a sua relação com o povo como uma relação de marido e mulher. Deus é o noivo, a igreja é a noiva que o espera. Em algumas vezes no Antigo Testamento, esse povo traiu o Senhor, abandonou o Senhor, e os profetas usaram exatamente esses mesmos termos. Vocês adulteraram e agora o Senhor se divorcia de vocês. Agora vocês estão caminhando com suas próprias pernas.
Mas no momento em que vocês se arrependerem, ele se volta para vocês. Isaías 54 diz o seguinte: por um breve instante eu os abandonei, mas com profunda compaixão eu o trarei de volta. Acima de tudo, antes de culpar o coração do seu cônjuge, antes de pensar em quebrar o coração do seu cônjuge, antes de pensar em quebrar aquele que quebrou o seu coração no passado, coloque o seu coração diante de Jesus. Nele há esperança, nele há vida, nele há graça, nele há conserto. Romanos 5, 20 a 21 diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão, o pecado, fosse ressaltado. Onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar?